Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar com você algo muito especial. Sim, a palavra de Deus sempre especial, mas um texto muito interessante que deve com certeza nos despertar. Se inscreva no canal, vai. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações, dê o seu like e compartilhe dessa palavra com alguém. Encaminhe esse link a alguém para que também seja abençoada por Deus. Romanos capítulo 8, tão conhecido, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia está dizendo, portanto, se referindo ao que Paulo havia dito antes, no completar do capítulo 7. Ele está falando que dá graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele serve ao Senhor, que ele adora o Senhor. Então ele diz, portanto, agora, quando alguém decide servir ao Senhor, nenhuma condenação há. Quando ele diz, portanto, agora, significa que é um momento em que houve mudanças na vida, é uma nova realidade. Portanto, agora é diferente do que acontecia antes do agora. Ou seja, tudo que houve até aqui não é uma manifestação do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se agora nenhuma condenação há, significa que antes havia. Porque a palavra diz que todas as pessoas estavam debaixo da condenação do pecado. Mas o poder libertador de Cristo, à luz da glória do Senhor, esta revelação de quem é o Senhor Jesus, isso que Paulo diz que ele tinha esse tesouro em vasos de barro, mas o tesouro é de ouro, é precioso, para que a glória fosse de Deus e não dele. Então ele, como homem, tinha esse tesouro precioso em sua vida. Que tesouro? A revelação do Cristo Salvador. A revelação do Cristo libertador, a revelação do Cristo curador, a revelação do Cristo batizador com o Espírito Santo. Agora que eu me decidi, agora que eu me posicionei, e já que decidi e me posicionei, por conta disso, nenhuma condenação há. Para quem não há condenação? Para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu já estive. Ah, eu vou estar. Não, para os que estão permanentemente, permanência no Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém algum dia esteve, por estar naquele momento, foi livre da condenação do pecado, se não está mais em Cristo, de novo entrou debaixo da condenação do pecado. Será que é difícil entender isso? Acho que não. A palavra é muito clara. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Que condenação não há? Não há para quem? Para aqueles que estão. Na verdade, o verbo aqui está no plural, para os que estão. Para quem está? Para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Então, o entendimento é que aqueles que não estão debaixo de condenação. Condenação do pecado. E a Bíblia diz que tem algumas traduções que não tem esse complemento no versículo 1 de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, Paulo, ou a Escritura, vai qualificar a pessoa que está em Cristo Jesus. O que o qualifica?
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Gálatas, Paulo diz que aquele que semeia na carne, da carne herdará corrupção, destruição. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha essa preciosidade dessa palavra, ceifar, colher. Aquele que semeia no Espírito, do próprio Espírito, ceifará, colherá a vida eterna. A vida eterna ela é proveniente do sacrifício de Cristo, da recepção do entendimento desse sacrifício. Só que há que ter um envolvimento meu para que eu consiga isso. Eu preciso envolver-me com Deus. Eu preciso me envolver com o Senhor Jesus, com a sua palavra. Aquele que semeia no Espírito é uma decisão do Espírito, porque a salvação vem pelo Espírito. Do Espírito ceifará a vida eterna. Em João 16, o Senhor Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Quem convence é o Espírito Santo agindo na vida do homem, da mulher, do ancião, do adulto, do jovem, do adolescente, da criança, daquele que tem entendimento da sua necessidade e aceita encontrar-se com Jesus. Aceitar encontrar-se com Jesus. Você pode não gostar dessa expressão que eu estou usando, mas tem todo amparo bíblico. Jesus disse, está registrado em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, diz o Senhor Jesus, em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quem abre a porta é porque aceita encontrar-se com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo não é fora de nós, é dentro de nós, é na nossa própria vida. É Jesus Cristo quem vem a nós. Então eu o recebo na minha vida, eu abro a porta do meu ser para Ele. Olha como a palavra de Deus é muito simples e fácil de ser compreendida. E no poder e na autoridade do Santo Espírito de ser vivida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a qualificação daqueles que estão em Cristo Jesus? Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu tenho que jogar esse assunto para você no que diz respeito a você próprio. E jogo para mim no que diz respeito a mim próprio. Você está em Cristo? Você anda em Cristo, no Senhor? Você anda segundo o Espírito? Ou você anda segundo a carne? Andar segundo a carne, bateu, levou. Andar segundo a carne, me ofendeu, eu me ofendo. Andar segundo a carne, tentou me destruir, eu destruo. Andar segundo a carne, eu desejo o mal para quem deseja para mim. Andar segundo o Espírito. Jesus disse: abençoai aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Eita Deus maravilhoso, Jesus Cristo Salvador, glorioso, divino, amante da minha alma e da sua. Esta lei de Cristo, esses princípios, podem estar sim na nossa vida. O homem que foi criado bom, segundo a própria Bíblia, que foi gerado por Deus, degenerado pelo pecado, ele é regenerado pelo Espírito do Senhor. Que a mão do Pai esteja agindo em nós, em nossas vidas. E, de novo, fica a pergunta:
nós estamos semeando na carne ou no espírito? Se semearmos na carne, vamos colher o que ela vai gerar. Mas se semearmos no espírito, vamos colher o que ele gerará. Um grande abraço e a paz do Senhor.